Uma humilde mulher cega confundiu o milionário arrogante com seu namorado virtual que havia fugido, e o que ele fez mudou a vida dela para sempre. Antes de começarmos a história, deixem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. E, no final, não se esqueçam de avaliar a história de 0 a 10. Boa leitura a todos! Laia Evans passou o dedo pela tela do celular pela 10ª vez em 15 minutos. Nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal de vida de Kylie. Ela estava sentada na beira da fonte do Washington Square Park, sentindo a brisa fresca da noite nova-iorquina acariciar seu rosto. O som da água caindo atrás dela era reconfortante, mas insuficiente para acalmar os nervos que a fervilhavam por dentro. Ele está vindo, murmurou para si mesma, ajeitando o buquê de margaridas em seu colo. Ele só está atrasado. Trânsito, metrô ou algo assim. Mas já fazia 1 hora. 1 hora sentada ali, esperando. 1 hora ouvindo casais rindo, crianças gritando, skatistas fazendo barulho por perto. 1 hora sentindo o mundo girar ao seu redor enquanto Kylie simplesmente não aparecia. Laia apertou o buquê com mais força, sentindo as pétalas se esmagarem entre os dedos. Idiota, ela sussurrou, com a voz trêmula, porque lá no fundo sempre soube que Kylie nunca apareceria. 3 meses de conversa, 3 meses de promessas, 3 meses de nos encontraremos em breve, eu prometo. E agora, nada. Ela piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas que ardiam em seus olhos. Ela não ia chorar ali. Não daria ao universo essa satisfação. Mas então uma lágrima caiu, e outra, e antes que ela pudesse se conter, Laia estava chorando baixinho, sentada na beira daquela fonte, segurando um buquê para um homem que nem sequer se deu ao trabalho de mandar uma mensagem. Do outro lado da cidade, Alexander Reis cortava seu bife Wellington com precisão cirúrgica, enquanto sua noiva, Camille Hart, falava sem parar sobre os arranjos florais do casamento. Eu estava pensando em rosas brancas e hortênsias azuis para as mesas principais, disse Camille, gesticulando com sua taça de vinho. Mas Margot sugeriu peonias cor-de-rosa. O que você acha, Alexander? Ele mastigou devagar, mantendo o rosto neutro. O que você quiser. Camille estreitou os olhos. Como assim tanto faz? É o nosso casamento, querida. Você precisa se envolver mais. Alexander tomou um gole de água, evitando o olhar dela. South Flores. Camille. Qualquer tipo serve. Ela respirou fundo, visivelmente irritada, mas forçou um sorriso elegante. O tipo de sorriso que aperfeiçoara após anos em eventos corporativos e jantares beneficentes. Você tem estado tão distante ultimamente. Está tudo bem. Está tudo bem, respondeu ele automaticamente. Mas não era. Nada estava bem. Alexander Reis, CEO de uma empresa de tecnologia bilionária, estava sentado em um dos restaurantes mais caros de Manhattan ao lado de uma mulher linda e sofisticada que se encaixava perfeitamente no papel de esposa de executivo. E ele nunca se sentirá tão sufocado em toda a sua vida. Camille não parava de falar sobre o casamento, algo sobre a lista de convidados e o cardápio de coquetéis. Mas Alexander parou de prestar atenção. Seus olhos percorreram o restaurante. Pessoas ricas com roupas elegantes, comendo comida cara, fingindo que aquilo realmente importava. Ele afrouxou a gravata, sentindo o nó apertar em volta do pescoço. Com licença, disse ele de repente, levantando-se. Camille parou no meio da frase. Aonde você vai? Banheiro. Ele não esperou por uma resposta. Alexander caminhou rapidamente pelo restaurante, passou pelo banheiro e dirigiu-se diretamente para a saída. O ar frio da noite atingiu seu rosto assim que ele empurrou a porta. E pela primeira vez em horas, ele conseguiu respirar. Sem pensar muito, ele começou a caminhar e continuou caminhando até que seus pés o levaram ao Washington Square Park. Alexander parou em frente à fonte iluminada, observando a água dançar sob as luzes. Algumas moedas cintilavam no fundo, desejos de pessoas ingênuas o suficiente para acreditar que jogar 25 centavos em uma fonte poderia mudar alguma coisa. Ele enfiou as mãos nos bolsos do paletó. Foi então que ele ouviu o choro. Suave,
abafado, mas inconfundivelmente real. Ele virou a cabeça e viu uma jovem sentada na beira da fonte, o rosto baixo, os ombros tremendo levemente. Ela segurava um buquê de flores como se fosse a última coisa que possuísse no mundo. Cabelos castanhos ondulados emolduravam seus ombros, um casaco azul simples e uma bengala branca ao lado. Alexander hesitated. Ele não era o tipo de homem que se envolvia. Não era o tipo de homem que perguntava "você está bem?" a estranhos chorando em parques. Na verdade, ele era exatamente o tipo de homem que fingia não notar e continuava andando. Mas algo o fez parar. Talvez tenha sido o jeito como ela segurava as flores. Ou talvez tenha sido o fato de ele estar simplesmente cansado demais de fingir. Antes que ele pudesse decidir, a jovem ergueu o rosto em sua direção e sorriu. Um sorriso marejado de lágrimas, mas ainda assim um sorriso. Kylie, ela chamou, com a voz trêmula. Alexander piscou. O quê? Você veio. Laia levantou-se rapidamente, quase tropeçando na bengala. Eu pensei que você não viria mais. Ela deu alguns passos hesitantes em direção a ele, e Alexander paralisou. Acho que você está se enganando. Não. Laia interrompeu, rindo nervosamente enquanto enxugava as lágrimas com as costas da mão. Eu ouvi seus passos. Você anda devagar, com passos firmes, como se estivesse pensando demais, exatamente como você me disse naquela mensagem. Alexandre abriu a boca. Nada saiu. Laia deu mais um passo em direção a ele, agora bem em frente a ele, e estendeu a mão até que sua mão tocasse seu braço. Desculpe por chorar. Juro que não sou tão dramática assim. É que fiquei com muito medo. Medo de que você tivesse mudado de ideia. Medo de que você não quisesse mais me ver. Ela deu uma risada frágil, cheia de incerteza. Porque sabe eu entenderia. Sei que sou complicada. Sei que sou diferente porque sou cega. Sei que não sou exatamente o tipo de garota que as pessoas escolhem quando têm opções mais fáceis. Alexander ficou paralisado enquanto ela falava. Ele deveria tê-la corrigido. Deveria ter lhe dito a verdade. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, Laia soltou a bengala. Ela caiu suavemente no chão, e Laia ergueu as mãos em direção ao rosto dele. Posso? Perguntou ela gentilmente. Alexander não respondeu. Ela interpretou o silêncio dele como permissão. Os dedos dela tocaram o rosto dele com uma ternura que ele nunca havia sentido antes. Ela traçou o contorno do seu maxilar, roçou o nariz dele e passou os dedos levemente sobre as sobrancelhas. Você tem um rosto sério, murmurou ela quase para si mesma. Mas gentil. Eu imaginei que você seria assim. Então ela sorriu, um sorriso radiante, aliviado e completamente genuíno. Fico muito feliz que você tenha vindo, Kylie. Alexander ficou imóvel, sentindo o calor do toque dela permanecer em sua pele. Ele deveria ter lhe contado a verdade naquele instante. Deveria ter explicado o engano. Deveria ter dito: você está enganada. Eu não sou o Kylie. Nem sei quem você é. Mas ele não disse nada. Porque, pela primeira vez em anos, Alexander Reis não tinha ideia do que fazer. Laia deu um passo para trás, abaixou-se para pegar sua bengala e, em seguida, estendeu-lhe o buquê de margaridas. Estas flores são para você. Eu sei que é meio bobo dar flores para um homem, mas eu queria que você soubesse que estive pensando em você o tempo todo. Ela riu, um som leve e melodioso. Margaridas, nada de especial, né? Mas acho que combinam conosco. Alexandre olhou para as flores amassadas e depois para ela. Laia Evans sorria como se o mundo inteiro finalmente se encaixasse perfeitamente, como se aquele momento fosse exatamente o que ela esperava há meses. E Alexander, o noivo de Camille Hart, o homem que sempre teve o controle total, que nunca hesitou, que nunca deixou as emoções interferirem em suas decisões, pegou as flores. Obrigado, disse ele, e sua própria voz soou estranha. Laia soltou um profundo suspiro de alívio, como se estivesse prendendo a respiração há horas. Eu sabia que você viria. No fundo, eu sabia.
Ela deslizou a mão pelo braço dele até segurar delicadamente seu cotovelo. Vamos dar uma caminhada? Eu não quero ir embora ainda. Esperei tanto por isso, por você. E Alexandre, contra toda a lógica, contra toda a razão, contra tudo o que ele era, começou a caminhar ao lado dela. Porque naquele momento, segurando um buquê de margaridas amassadas e deixando um completo estranho se agarrar ao seu braço como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo, Alexander Reis percebeu que sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Alexander Reis já havia enfrentado reuniões de diretoria com investidores furiosos, negociações multimilionárias e até mesmo apresentado um relatório trimestral com febre de 39 graus Celsius, mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para Laia Evans falando sem parar por 5 minutos inteiros. E aí eu pensei, sabe, será que ele prefere café ou chá? Porque eu lembro que você mencionou que gosta de chá verde, mas também li que o chá verde pode ficar muito amargo se ficar em infusão por muito tempo. Então talvez o café seja mais seguro. Mas o café pode deixar as pessoas ansiosas, e você já parece meio nervoso. Ela continuou falando enquanto caminhavam pelo parque, sua mão ainda segurando o braço dele com uma confiança que fez o estômago de Alexander revirar. Ele tentou interromper 3 vezes. Leela, eu preciso. Ah, pode me chamar de Lee. Minha mãe me chama assim. Bem, ela também me chama de menina teimosa quando estou sendo difícil. Mas Lee soa mais carinhoso, né? Lee, escuta. Acho que houve um mal-entendido. Eu sei. Demorei muito para responder sua última mensagem. Desculpe. Meu leitor de tela travou e eu fiquei uns 15 minutos gritando com o meu celular antes de perceber que ele tinha desligado sozinho. Coisas da tecnologia, né? Alexandre fechou a boca. Ela riu, uma risada leve e genuína que, de alguma forma, piorou a sensação de aperto no peito dele. Laia soltou um profundo suspiro de alívio, como se estivesse prendendo a respiração há horas. Eu sabia que você viria. No fundo, eu sabia. Ela deslizou a mão pelo braço dele até segurar delicadamente seu cotovelo. Vamos dar uma caminhada? Eu não quero ir embora ainda. Esperei tanto por isso, por você. E Alexandre, contra toda a lógica, contra toda a razão, contra tudo o que ele era, começou a caminhar ao lado dela. Porque naquele momento, segurando um buquê de margaridas amassadas e deixando um completo estranho se agarrar ao seu braço como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo, Alexander Reis percebeu que sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Alexander Reis já havia enfrentado reuniões de diretoria com investidores furiosos, negociações multimilionárias e até mesmo apresentado um relatório trimestral com febre de 39 graus Celsius, mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para Laia Evans falando sem parar por 5 minutos inteiros. E aí eu pensei, sabe, será que ele prefere café ou chá? Porque eu lembro que você mencionou que gosta de chá verde, mas também li que o chá verde pode ficar muito amargo se ficar em infusão por muito tempo. Então talvez o café seja mais seguro. Mas o café pode deixar as pessoas ansiosas, e você já parece meio nervoso. Ela continuou falando enquanto caminhavam pelo parque, sua mão ainda segurando o braço dele com uma confiança que fez o estômago de Alexander revirar. Ele tentou interromper 3 vezes. Leela, eu preciso. Ah, pode me chamar de Lee. Minha mãe me chama assim. Bem, ela também me chama de menina teimosa quando estou sendo difícil. Mas Lee soa mais carinhoso, né? Lee, escuta. Acho que houve um mal-entendido. Eu sei. Demorei muito para responder sua última mensagem. Desculpe. Meu leitor de tela travou e eu fiquei uns 15 minutos gritando com o meu celular antes de perceber que ele tinha desligado sozinho. Coisas da tecnologia, né? Alexandre fechou a boca. Ela riu, uma risada leve e genuína que, de alguma forma, piorou a sensação de aperto no peito dele. Você é bem quieta, né? Nas suas mensagens, você parecia mais, sei lá, falante. Mas tudo bem. Eu gosto de pessoas quietas. Minha mãe diz que eu falo o suficiente por nós duas. Eles pararam numa esquina,
e Alexander finalmente conseguiu organizar seus pensamentos. Respirou fundo, pronto para lhe contar a verdade de uma vez por todas. Laia Lee, eu não sou o Kylie. Ela terminou sorrindo. Eu sei que você é o Kylie. Kylie Mitchell, 26 anos. Você trabalha para uma empresa de design gráfico em Williamsburg. O nome do seu cachorro é Bento. Você é alérgico a amendoim. E sua cor favorita é azul. Eu me lembro de tudo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que ia esmagá-lo. Ela inclinou a cabeça na direção dele. Você está bem? Sim, mentiu ele, porque aparentemente era isso que ele fazia agora. Mentir para um completo estranho que o havia confundido com outra pessoa. Você parece tenso, disse Laia, apertando levemente o braço dele. Muito tenso mesmo. Seus músculos estão duros como pedra. Você malha demais ou está nervoso? Alexander Piscu. Nervoso. Ah! Ela soltou uma risada triunfante. Eu sabia. Você está nervoso porque este é o nosso primeiro encontro de verdade, não é? Olha, eu também estou nervosa. Meu coração está batendo forte. Quer sentir? Antes que ele pudesse responder, ela pegou a mão dele e a colocou sobre o próprio coração. E sim, ele estava acelerado. Viu? Disse ela, sorrindo. Estamos no mesmo barco. Alexander retirou a mão rapidamente, como se tivesse tocado em algo muito quente. Desculpe, disse Laia, com o sorriso vacilando um pouco. Eu sei que às vezes posso ser um pouco invasiva. Minha mãe diz que eu não entendo muito bem o conceito de espaço pessoal. É que, bem, quando você não pode ver as pessoas, você precisa tocá-las para conhecê-las, sabe? Mas eu entendo se você achar estranho. Não é estranho, disse Alexander antes que pudesse se conter. E, surpreendentemente, não foi. Laia sorriu novamente, e desta vez foi como se o sol tivesse surgido por trás das nuvens. Que bom, porque eu gostei muito do seu rosto. Você tem um nariz interessante, meio reto demais, quase aristocrático. Você vem de uma família rica ou algo assim? Alexander Angascu. Eu sou meio mentirosa, disse ela, rindo. Você provavelmente mora num apartamento minúsculo em Williamsburg, cheio de plantas que você esquece de regar. Aposto que tem uma suculenta morta na janela da sua cozinha. Se ela soubesse que ele morava em uma cobertura de 4 milhões de dólares em Tribeca. Algo assim, murmurou ele. Eles continuaram caminhando até chegarem ao ponto de ônibus. Laia parou e se virou para ele. Então, esse foi o melhor primeiro encontro da minha vida, disse ela, e a sinceridade em sua voz atingiu Alexander como um soco no estômago. Foi. Você apareceu, Kylie. Você realmente apareceu. Eu estava começando a achar que você nunca ia querer me conhecer de verdade. Sabe, que você ia manter tudo online para sempre porque, bem, porque eu sou cega e isso assusta as pessoas. Ila. Mas você veio, continuou ela, com a voz mais suave agora. E você não fugiu quando toquei seu rosto, e aceitou as flores mesmo achando bobagem. E caminhou comigo mesmo quando falei sem parar por 20 minutos sobre chá verde. Alexandre permaneceu em silêncio porque tudo o que queria dizer estava preso em sua garganta. Então, obrigada, disse Laia, dando um passo à frente e ficando na ponta dos pés. Então ela o beijou. Foi rápido, leve, quase tímido. Apenas um suave roçar de lábios que durou menos de 3 segundos, mas foi o suficiente para parar o mundo de Alexander. Quando ela se afastou, estava corada. Desculpe. Eu sei que fui ousada demais para um primeiro encontro, mas eu precisava fazer isso antes que perdesse a coragem. Alexander não conseguia falar. Não conseguia pensar. Só conseguia ficar ali parado, congelado, ainda sentindo a sombra daquele beijo em seus lábios. O ônibus parou com um chiado de freios, e Laia se virou na direção do som. Essa é minha, disse ela, ajustando a bengala. Me manda uma mensagem quando chegar em casa, tá bom? Espere, Alexander finalmente conseguiu dizer, com a voz saindo mais urgente do que pretendia.
Ela fez uma pausa e virou o rosto em direção a ele. Sim. Meu celular, disse ele rapidamente, improvisando. Deixei cair antes de vir para cá. Attila quebrou completamente. Nem liga mais. Leia franziu a testa. Sério? Mas você não me mandou uma mensagem dizendo que estava a caminho. O coração de Alexander começou a disparar. Sim, eu fiz isso, no meu computador, antes de sair de casa. Mentira após mentira após mentira. Ah, disse Laia, parecendo aceitar a explicação. Que azar, hein? E agora? Você poderia... Alexander hesitou, sentindo-se ridículo. Você poderia me dar seu número de novo, só para eu tê-lo quando consertar meu celular. Laia sorriu. Claro. Digite. Alexander pegou seu telefone, um telefone perfeitamente bom, muito caro e sem absolutamente nenhum defeito, e digitou o número. Pronto, disse ele. Ótimo. Laia ajustou sua bengala e deu um passo em direção ao ônibus. Ah, e Kyle. Sim. Da próxima vez, me avisa se algo der errado. Ok? Podemos remarcar ou algo assim. Você não precisa aparecer todo despreparado só para me impressionar. O motorista do ônibus buzinou impacientemente. Preciso ir. Laia acenou com a mão e subiu os degraus rapidamente. Alexander ficou parado, congelado no ponto de ônibus, segurando um buquê de margaridas amassadas em uma mão e o celular na outra. O celular que agora tinha o número de uma garota que pensava que ele era outra pessoa. O telefone dele vibrou. Era Camille. Onde você está? Estou esperando no restaurante há meia hora. Alexander olhou para as flores em sua mão e depois para o ônibus que partia, levando Laia consigo. E, pela primeira vez em 10 anos, Alexander Reis simplesmente ignorou uma mensagem de sua noiva. Alexander Reis passou 3 dias encarando o número de telefone de Laia Evans como se fosse uma equação insolúvel. 3 dias ignorando as ligações cada vez mais irritadas de Camille. 3 dias se perguntando se havia perdido completamente a cabeça. Na manhã do 4º dia, ele finalmente digitou uma mensagem. Oi Lee, o telefone está consertado. Toma um café amanhã. A resposta chegou em menos de 2 minutos. Finalmente. Pensei que você tivesse desistido de mim. Amanhã, às 10 horas, no Café Arabella, em Greenwich Village. Alexander encarava a tela, com o coração batendo mais rápido do que deveria. Perfeito. Vejo você lá. Laia chegou ao Café Arabella 15 minutos mais cedo, um recorde pessoal, considerando que ela geralmente se perdia pelo menos 2 vezes antes de chegar a qualquer lugar novo. Ela sentou-se a uma mesa perto da janela e esperou que o garçom se aproximasse. Bom dia. O que posso lhe servir? Só um café por enquanto, disse Laia, sorrindo. Estou esperando alguém. Namorado. Possível namorado, ela corrigiu. Ainda estamos naquela fase de será que ele vai aparecer ou vou ficar aqui parecendo boba de novo? O garçom riu. Ele parece confiável. Não faço ideia, disse Laia, ajustando os óculos de sol. Sou cega. Que eu saiba, ele pode estar apavorado e eu nunca vou descobrir. Houve um breve silêncio. Desculpe, disse o garçom rapidamente. Eu não quis dizer. Relaxa, Leia riu. Estou brincando. Mas falando sério, ele tem uma voz normal e mãos macias demais para alguém que trabalha com elas o dia todo, então acho que ele não vai me decepcionar. O garçom deu uma risadinha e foi buscar o café dela. Laia ficou sentada sozinha por exatamente 7 minutos antes de ouvir os passos. Firmes, hesitantes, pensativos. Ela sorriu. Kyle. Olá, disse Alexander, com a voz soando estranha até para ele mesmo. Você está atrasada, provocou Laia. 3 minutos e 40 segundos. Você contou? Eu tenho um relógio que fala. Tecnologia incrível. Ela apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Você está aí parada como uma estátua. Alexander sentou-se, colocando as mãos sobre a mesa e tentando não parecer tão desconfortável quanto se sentia. O garçom apareceu imediatamente. O que posso lhe servir?
Café preto, disse Alexander. Nossa, que escolha ousada, comentou Laia assim que o garçom saiu. Café preto, sem açúcar, sem leite, nada. Você é um daqueles caras que finge gostar de café amargo só para parecer durão. Alexander piscou. Na verdade, eu gosto de café preto. Mentiroso. Como você sabe? Por que você hesitou? Disse Laia, sorrindo como se tivesse ganhado o segundo inteiro antes de responder. As pessoas que realmente gostam de café preto não hesitam. Elas dizem isso com orgulho, como os veganos. Alexander não conseguiu conter um riso discreto. Tudo bem. Prefiro com açúcar. Eu sabia. Laia bateu palmas. Garçom, gritou na direção errada. Traga um pouco de açúcar para o meu namorado que ainda não assumiu. Eu não sou seu namorado. Ela terminou inclinando a cabeça. Ainda não. Mas nos beijamos no nosso primeiro encontro, então tecnicamente estamos numa área cinzenta interessante. O garçom voltou com o café e uma pequena tigela de açúcar, colocando tudo na mesa com um sorriso divertido. Alexander mexia o café em silêncio, tentando organizar seus pensamentos. Você está muito quieto de novo, observou Laia. É timidez, ou você está planejando como escapar sem que eu perceba? Nenhum. Então você é naturalmente misteriosa e difícil de decifrar. Algo assim. Laia riu, e o som ecoou por todo o café. Muito bem, senhor mistério. Deixe-me perguntar uma coisa então. Por que você demorou 4 dias para me mandar uma mensagem? Alexander quase se engasgou com o café. E you? O telefone estava quebrado. Eu sei, ela interrompeu. Mas você poderia tê-lo consertado mais rápido, não é? Ou enviado uma mensagem do seu computador de novo, ou ligado de um telefone público. Sabe, se eles ainda existissem. Ela tinha razão, e ele não tinha resposta. Desculpe, disse ele finalmente. Não precisa se desculpar, respondeu Laia, mexendo o café. Só fiquei preocupada que você tivesse mudado de ideia. Tipo, talvez você tenha me conhecido. Ela fez uma pausa e riu. Bem, não literalmente conhecido, mas você sabe o que eu quero dizer e decidido que não valia a pena. Por que você pensaria isso? Laia deu de ombros. Porque geralmente é assim. As pessoas ficam entusiasmadas com a ideia de conhecer alguém diferente. Sabe, a garota cega é interessante, mas depois percebem que dá trabalho. Elas têm que descrever as coisas. Têm que ter paciência. O mundo é mais fácil para quem enxerga. Havia algo em sua voz, uma pequena tristeza escondida sob seu humor, que fez o peito de Alexander apertar. Não acho que seja trabalho, disse ele. Realmente. Realmente. Laia sorriu, mas era um sorriso diferente, mais suave, mais verdadeiro. Obrigado por dizer isso. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, tomando goles de café. Posso te perguntar uma coisa estranha? Perguntou Laia de repente. Claro. Sua respiração está mais acelerada do que no nosso primeiro encontro. Por quê? Alexander ficou paralisado. Como você sabe disso? Eu ouço coisas, explicou ela. Tipo tudo. A respiração das pessoas, como elas movem os pés quando estão nervosas, o som que as roupas fazem quando alguém cruza os braços. Você respira meio rápido. Nervosa como no parque. Mas diferente. Diferente em que sentido? No parque, você parecia surpreso. Agora, parece culpado. O coração de Alexander começou a palpitar forte. Conte a verdade para ela agora. Lee, preciso te contar uma coisa. Ela inclinou a cabeça, esperando. Eu não sou. Então o telefone de Laia tocou. Ela fez uma careta. Desculpe, é minha mãe. Ela liga umas 20 vezes por dia para ter certeza de que eu não caí em um bueiro. Ela respondeu. Oi, mãe. Estou bem. Não, eu não caí em nenhum bueiro. Sim, estou em um café com o Kylie. Alexander observou o rosto dela se iluminar enquanto ela falava. Tá bom, eu te ligo mais tarde.
Sim, prometo comer alguma coisa. Eu sei que café não é comida. Tchau, mãe. Também te amo. Ela desligou o telefone e se virou para Alexander. Desculpe, mãe superprotetora. Onde estávamos? Eu ia te dizer que você não é o quê? Ela perguntou, curiosa. Alexander olhou para ela, para aquele sorriso, para aquela esperança, e engoliu as palavras de volta. Não sou muito boa em encontros. Desculpe se estou sendo estranha. Leia riu. Você não é estranho, Kylie. Você é perfeito à sua maneira confusa e complicada. E naquele instante, com a luz da manhã entrando pela janela e Laia sorrindo como se ele fosse a melhor coisa que já lhe acontecerá, Alexander Reis soube que estava completamente perdido. Alexander Reis estava parado em frente a um prédio de 3 andares no Brooklyn, encarando a porta desbotada com o número 247, sem entender o que diabos ele estava fazendo ali. Ele ofereceu uma carona para Laia depois do café. Ela aceitou, e agora ele estava prestes a conhecer a mãe dela. A campainha tocou 3 vezes antes da porta se abrir, revelando uma mulher na casa dos 50 anos com os mesmos cabelos castanhos de Laia e olhos bondosos, porém cansados. Mãe, chamou Laia de perto dele. Este é o Kylie. Dorothy Evans o observou atentamente, não de forma hostil, mas com cautela, como qualquer mãe faria. Kylie, ela repetiu, com um tom curioso. Prazer em conhecê-la, Senhora Evans, disse Alexander, estendendo a mão. Ela o sacudiu com firmeza. Então, você é o Kylie que desapareceu por 4 dias, disse Dorothy, embora um pequeno sorriso surgisse em seus lábios. Mãe, protestou Laia, corando. O celular dele quebrou. Tudo bem, disse Dorothy, erguendo as mãos em sinal de rendição. Só estou cuidando da minha filha. Você sabe como é, Kylie. As pessoas nem sempre são quem dizem ser online. O estômago de Alexander revirou. Eu entendo perfeitamente, Senhora Evans. Dorothy o observou por mais um instante. Então, sua expressão suavizou-se. Você parece ser um bom homem, e minha filha não para de falar de você desde que vocês dois se conheceram. Ela sorriu para Laia. Então, o que vocês dois estão aprontando hoje? Na verdade, disse Alexander, vim convidar Laia para um passeio amanhã no Prospect Park. Se você concordar, é claro. Dorothy cruzou os braços, pensativa. Prospect Park? Isso é longe. Eu a levarei até lá e a trarei de volta em segurança. Permito. E podemos manter contato durante todo o tempo. Laia praticamente pulava ao lado dele. Por favor, mãe. Vai ser muito divertido. Dorothy olhou para a filha, depois para Alexander, e suspirou com um pequeno sorriso. Tudo bem, mas você a busca às 10 horas da manhã e a traz de volta antes das 18 horas. E Laia, mantenha seu celular ligado o tempo todo. Obrigada. Laia abraçou a mãe com força. Você é a melhor. Dorothy olhou para Alexander com seriedade, embora houvesse ternura em seus olhos. Cuide bem dela, Kylie. Ela é tudo o que eu tenho. Sim, senhora. Eu irei. Na manhã seguinte, Alexander apareceu pontualmente às 10 horas, tão nervoso quanto um adolescente em seu primeiro encontro. Laia desceu animada, vestindo um vestido azul claro e segurando sua bengala branca. Pronto? Perguntou ele. Mais do que pronta, respondeu ela, sorrindo. O trajeto até o Prospect Park foi repleto de conversas de Laia sobre tudo. Como sua mãe havia ficado acordada metade da noite fazendo perguntas sobre Kylie, sobre o vizinho que tinha um gato que miava em tons diferentes dependendo do seu humor, sobre um sonho que ela teve onde finalmente conseguia ver cores. Alexander dirigia em silêncio, mas não era desconfortável. Ele apenas observava a maneira como ela gesticulava enquanto falava, como virava o rosto para a janela quando a brisa entrava, como ria das próprias piadas. E, pela primeira vez em anos, Alexander se pegou sorrindo sem motivo aparente. Quando chegaram ao parque, ele comprou 2 algodões doces. Morango! Exclamou Laia assim que sentiu o aroma. Como você adivinhou?
Palpite certeiro, mentiu ele, lembrando-se de como ela tinha adorado o lugar no café. Eles caminharam pela trilha principal até que Laia parou de repente. Espere, silêncio. O que? SHHH, disse ela. Novo jogo. Temos que adivinhar os sons. Quem acertar mais ganha. Ganha o quê? Satisfação pessoal e o direito eterno de se gabar. Ela inclinou a cabeça. Certo. Primeiro som. O que é? Alexander Escuto. Um cachorro latindo. Muito fácil. Qual cachorro? Como assim qual cachorro? Grande ou pequeno? Kylie? Os detalhes importam. Alexander escutou com mais atenção. Médio. Errado, disse Laia triunfante. É um Golden Retriever. Conheço esse latido. Eles têm um tom específico. Muito alegre. E assim começou o jogo mais absurdo e delicioso que Alexandre já havia jogado. Ele observava, fascinado, enquanto Laia inclinava a cabeça em direção a cada som, seu rosto se iluminando cada vez que acertava. Ela identificou um cardeal do norte pelo seu canto, uma criança de 4 anos pelo seu choro e até mesmo o modelo aproximado de um carro passando. Como você faz isso? Perguntou ele, genuinamente admirado. Quando você não consegue enxergar, explicou Laia, você aprende a realmente ouvir. O mundo todo se torna mais detalhado. É como um superpoder entediante. Alexander riu, e Laia sorriu ao ouvir isso. Você tem uma risada bonita. Deveria rir mais vezes. Eles se sentaram em um banco sob um grande carvalho, e Alexander percebeu que estava completamente fascinado pela maneira como ela experimentava o mundo, não pelo que lhe faltava, mas pelo que ela havia aprendido a ver de forma diferente. Posso te perguntar uma coisa, disse Laia de repente. Claro. Por que você está sempre tão sério? A pergunta o pegou de surpresa. Eu sempre fui assim. Mas por quê? Quem te ensinou que você não tem permissão para ser feliz? Ninguém nunca lhe tinha perguntado isso. Meu pai, admitiu ele. Ele costumava dizer que a seriedade era um sinal de maturidade. Que pessoas bem-sucedidas não ficam por aí rindo sem motivo. Laia fez uma careta. Seu pai está errado. Pessoas que são muito sérias se esquecem de como viver. Então, sem aviso prévio, ela ergueu a mão em direção ao rosto dele. Posso? Perguntou ela. Ele paralisou. Sim. Os dedos dela tocaram a testa dele, traçando as linhas de preocupação. Você tem uma expressão linda, ela murmurou. Mesmo quando faz essa cara de preocupada. O coração de Alexander acelerou. Lee, preciso te dizer uma coisa de novo. Ela provocou. Você sempre tenta me dizer alguma coisa e nunca termina. Desta vez, eu vou terminar. Ok, estou ouvindo. Alexander respirou fundo. Eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou. Leia inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Então o telefone tocou. Camille. 15 chamadas perdidas. Seu sangue gelou. Você não vai responder? Perguntou Laia. Paris urgent. Não é importante. Laia ficou em silêncio por um momento. Kylie, você tem namorada? A pergunta o atingiu como um soco. Porque se você fizer isso, preciso saber agora mesmo. Alexander olhou para ela e quase lhe contou tudo. Mas então Laia sorriu. Relaxa. Estou brincando. Você não estaria aqui comigo se estivesse. E Alexandre percebeu que estava construindo algo impossível de manter. Eles voltaram para casa dirigindo. Mas o que ele não sabia era que, no dia seguinte, tudo poderia mudar. Eram 12h15 de uma terça-feira, e ele estava sentado no Le Bernardin, um dos restaurantes mais caros de Manhattan, ao lado de Camille Hart, que não parava de falar sobre os planos de casamento. E eu estava pensando em Santorini para a lua de mel. Ou talvez as Maldivas. Margot foi para as Maldivas e disse que foi divino. O que você acha, Alexander? Hein? Você está me ouvindo? Sim. Então, o que foi que eu acabei de dizer?
Alexander olhou para ela e, pela primeira vez, percebeu o quão perfeita Camille era. Cabelos loiros impecavelmente penteados, maquiagem aplicada com precisão profissional, um vestido de grife que provavelmente custava mais do que algumas pessoas ganhavam em um mês. Perfeita. Fria. Calculista. Como uma joia valiosa em uma vitrine. Você mencionou algo sobre a lua de mel, ele respondeu. Camille estreitou os olhos. Você tem estado mais distante do que o normal. Estou apenas cansado. Você está sempre cansado. Ponto. Ela tomou um gole de vinho branco. Às vezes me pergunto se você realmente quer se casar comigo. A verdade brutal é que ele não fez isso. Mas o que ele disse foi, Camille, não isso de novo. Não o quê? Falar sobre o nosso relacionamento? Sobre como você desaparece no meio da noite sem dar explicações. Sobre como você quase não me toca mais. Tenho muita coisa acontecendo no trabalho. Você sempre tem muita coisa acontecendo no trabalho, mas isso nunca te impediu antes. Antes que Alexander pudesse responder, seu telefone vibrou. Leia. Chamada recebida. Seu coração disparou. Preciso levar isso. Alexander, estamos no meio de uma conversa. É urgente. Ele se levantou antes que ela pudesse protestar e saiu rapidamente do restaurante, respondendo assim que chegou à calçada. Lee, você está bem? Kyle? Sua voz tremia, assustada. Minha mãe? Ela desmaiou. A ambulância está a caminho. Estou tentando ajudar, mas não consigo ver. Não sei se ela está respirando direito. Sua voz falhou. Lee, você está bem? Eu estou tonta. Acho que é só nervosismo. Mas Kylie, acho que vou. E então a linha ficou em silêncio, exceto pelo som de algo caindo. Leia! Alexander gritou ao telefone. Silêncio. Ele não pensou. Ele simplesmente correu. Alexander chegou ao Brooklyn Methodist Hospital 20 minutos depois. Após ligar para os serviços de emergência e implorar para que confirmassem o endereço de Laia, ele encontrou uma enfermeira na recepção. Leia Evans. Ela foi trazida para cá com a mãe. Onde elas estão? A enfermeira consultou o computador. Quartos 304 e 306, mesmo corredor. Alexander Carew. Quando ele chegou lá, Dorothy estava em uma maca sendo levada para uma sala, e Laia estava em outra ao lado dela, pálida, mas consciente. Lee. Ele correu para o lado dela. Kyle. Ela estendeu a mão, e ele a segurou imediatamente. Desculpe. Eu desmaiei. Ridículo, não é? Você não precisa se desculpar. Minha mãe, ela está recebendo tratamento. Você também receberá. Apenas mantenha a calma. Um médico se aproximou. Senhor, o senhor é da família. Eu sou? Alexander hesitou. Eu sou o namorado dela. Ótimo. Precisaremos fazer alguns exames nela também. Parece ser ansiedade combinada com pressão baixa, mas queremos ter certeza. Laia foi levada para um quarto, e Alexander permaneceu ao seu lado o tempo todo. Você saiu do trabalho de novo por minha causa, murmurou Laia. Você é mais importante. Kylie, você não pode continuar fazendo isso. Você vai perder o emprego. Se ao menos ela soubesse que ele era o cara certo. Eu me viro. 2 horas depois, ambas as mulheres estavam estáveis. Dorothy havia sofrido um episódio grave de hipoglicemia devido ao diabetes descontrolado. Laia havia desmaiado devido ao estresse e à pressão arterial baixa. Alexander estava parado no corredor quando o médico de Laia se aproximou, acompanhado por outro homem de jaleco branco. Sr. Mitchell. Alexandre se virou. Esse sou eu. Este é o Dr. Richard Carson, oftalmologista do Mount Sinai. Ele estava dando consultoria em alguns casos aqui, e bem, enquanto revisava os exames da Laia, ele notou algo importante. O Dr. Carson ajustou os óculos. A senhorita Evans apresenta degeneração progressiva da retina em seu prontuário médico. Correto. Sim, existe um tratamento,
disse o Dr. Carson calmamente. Experimental, mas apresentando resultados muito promissores. Uma clínica especializada em Boston está realizando terapia genética combinada com implantes de retina. Em casos como o dela, isso poderia restaurar parcialmente a visão. O coração de Alexander parou. Ela possivelmente conseguia ver. Não seria uma visão perfeita, mas luz, formas, cores, rostos, o suficiente para mudar completamente a vida dela, para lhe dar verdadeira independência. Por que ela nunca fez o tratamento? O Dr. Carson e o outro médico trocaram olhares. Porque custa $350 mil e nenhum seguro cobre isso. Silêncio absoluto. $350,000 US. Para Alexander Hayes, CEO bilionário, isso equivalia ao lucro de uma semana. Para Laia Evans, que morava em um pequeno apartamento no Brooklyn e cuidava de sua mãe doente, era absolutamente impossível. Quero pagar por isso, disse Alexander sem hesitar. Os dois médicos piscaram. Senhor, quero pagar pelo tratamento dela, por tudo, mas ela não pode saber que fui eu. Senhor Mitchell, isso é extremamente generoso, mas são 350 mil. Eu sei quanto custa, interrompeu Alexander. E quero pagar anonymamente. Fazer parecer uma doação para pesquisa ou algo assim. Só fazer parecer que ela foi escolhida para um programa. O Dr. Carson o observou por um longo momento. Você realmente ama essa garota, não é? Alexander olhou em direção ao quarto do hospital onde Laia estava descansando. Mais do que eu jamais imaginei ser possível. Muito bem, disse o Dr. Carson. Vou iniciar o processo. Levará algumas semanas para coordenar tudo com a clínica em Boston. Pelo tempo que for necessário. Alexander voltou para o quarto. Laia estava deitada na cama, de olhos fechados, respirando calmamente. Ele sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Pela primeira vez desde que a mentira começou, ele sentiu que estava fazendo algo realmente bom, algo que importava. Mesmo que ela nunca soubesse a verdade sobre quem realmente havia pago por aquilo, mesmo que isso tornasse tudo ainda mais insustentável, porque ele não era Kylie Mitchell, ele era Alexander Hayes. E ele estava completamente, irremediavelmente apaixonado por uma garota que nem sequer sabia quem ele realmente era. 3 semanas após a alta hospitalar, Alexander estava em seu escritório revisando relatórios trimestrais quando seu telefone pessoal vibrou. Era Leia. Ele respondeu imediatamente. Lee, você está bem? Do outro lado da linha, tudo o que ele ouvia era choro. Seu coração disparou. Leigh, o que aconteceu? Sua mãe. Ela foi selecionada. Gritou a voz de Dorothy ao fundo, também chorando. Selecionado. Alexandre fingiu estar confuso, embora seu próprio coração estivesse acelerado. Eu não consigo acreditar, Laia soluçou entre as palavras. Kylie, eles ligaram do programa em Boston. Fui aceita no tratamento experimental. Tudo está pago. Tudo. Disseram que é uma bolsa de pesquisa para casos como o meu. E ela parou, incapaz de continuar falando. Respire, disse Alexander suavemente, fechando os olhos. Apenas respire. Eu vou ver, Kylie, ela sussurrou, com a voz tão cheia de esperança que chegava a doer. Eu vou ver. Talvez não perfeitamente, mas luz, cores, rostos. Eu vou ver. Isso é incrível, disse ele. E realmente foi. Foi a coisa mais incrível que ele já fez na vida. Você pode vir aqui? Preciso te abraçar. Preciso de você aqui. Já estou a caminho. 20 minutos depois, Alexander estava à porta do apartamento no Brooklyn. Laia abriu a porta antes que ele pudesse bater. Ela devia estar esperando por perto. Então ela se jogou em seus braços, ainda chorando. Não consigo acreditar. Não consigo acreditar. Não consigo acreditar. Ela repetia isso como um mantra. Alexander a abraçou com força, sentindo o peso do que havia feito, e do que havia mentido, pressionando seu peito como um torno. Estou muito feliz por você, disse ele.
E era verdade. Dorothy apareceu na porta, com os olhos vermelhos, mas sorrindo. Kylie. Ligaram do Mount Sinai dizendo que um programa de pesquisa em Boston estava procurando candidatas exatamente como a Laia. Disseram que ela foi recomendada pelo Dr. Carson. É como um milagre. Não foi um milagre. Foi dinheiro. $350.000. Quando ela começa? Perguntou Alexander. Daqui a 6 semanas, respondeu Laia, dando um passo para trás, mas ainda segurando as mãos dele. Disseram que primeiro farão uma série de exames, depois 3 cirurgias seguidas, e em seguida, fisioterapia. Vai levar meses, mas no final, eu verei. Ela estava sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos comemorar, disse Alexander de repente. Vamos ao Café Arabella. Aquele em que fomos da primeira vez. Agora. Agora. Laia olhou para sua mãe, que assentiu com a cabeça. Vai lá, querida. Você merece comemorar. 15 minutos depois, eles estavam sentados à mesma mesa perto da janela no Café Arabella. Laia não conseguia parar de falar. Vou poder ver cores. Sabe o que isso significa? Nunca vi cores de verdade. Só sei o que as pessoas me dizem. Vermelho é quente. Azul é frio. Verde é calmo. Mas nunca senti uma cor, sabe? E agora vou sentir. E vou ver minha mãe. Ela sempre descreve o rosto dela para mim, mas eu nunca o vi de verdade. E vou ver. Ela fez uma pausa e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Até logo. O coração de Alexander Gelu. Você quer me ver? Claro que sim. Laia riu, e foi um som tão leve e alegre que ele quase se esqueceu da mentira. Eu já sei como você é pelo toque, mas quero te ver. Quero ver se minha imaginação está certa. Imagino você com cabelos escuros, olhos sérios, aquele nariz reto de que sempre falo. Estou certa. Alexandre engoliu em seco. Ela estava certa sobre o cabelo e o nariz. Mas ela estava imaginando Kylie Mitchell, o designer gráfico de Williamsburg, não Alexander Hayes, o CEO bilionário de Manhattan. Você terá que esperar para ver, disse ele, tentando manter um tom leve. Ah, isso não é justo, protestou ela, rindo. Me dê uma dica. Não, uma dica bem pequena. Lee, por favor. Ela fez cara de cachorrinho pidão, o que obviamente não funcionou porque ela não conseguia enxergar, mas de alguma forma ainda foi eficaz. Alexander Suspiro. Meu cabelo é escuro. Você tem razão. Ah, eu sabia. Ela bateu palmas. E seus olhos? De que cor? Você terá que descobrir por si mesmo. Laia fez beicinho, mas estava sorrindo demais para reclamar. O garçom trouxe 2 cafés e 2 fatias de bolo de chocolate. Os cumprimentos da casa, disse ele depois que Alexander lhe fez um sinal discreto. Eu nem sequer pedi bolo, disse Laia, confusa. É para comemorar, respondeu o garçom, piscando o olho para Alexander. Laia pegou o garfo e deu uma mordida. Este é o melhor bolo que já comi. Ou talvez eu esteja apenas muito feliz porque tudo está mais gostoso. Alexander a observava comer, falar, rir e sonhar alto com todas as coisas que veria quando o tratamento terminasse. E pela primeira vez desde que a mentira começou, ele percebeu algo aterrador. Ele não estava apaixonado apenas por Laia Evans. Ele estava perdidamente, completamente, irremediavelmente apaixonado por ela. Pela maneira como ela via o mundo sem vê-lo, pela maneira como ela ria de tudo, pela maneira como ela o fazia querer ser uma pessoa melhor. E quando finalmente recuperasse a visão, ela olharia para ele e veria um mentiroso. Kyle. Leia inclina a cabeça. Você ficou em silêncio de novo. Está tudo bem? Estou bem, mentiu ele. Só estou feliz por você. Tem certeza? Sua respiração mudou. Ficou mais pesada. Ela sempre percebia. Lee, preciso te contar uma coisa. De novo, provocou ela. Você sempre diz que precisa me contar alguma coisa e nunca termina. Um dia desses você vai ter que dizer logo. Eu sei, e vou saber. Permito. Quando? Breve.
Isso é muito vago, Kylie Mitchell, disse ela, apontando o garfo para ele como se o estivesse repreendendo. Muito vago. Antes de você ir para Boston, disse ele, e era uma promessa. Contarei tudo antes de você partir. Tudo? O quê? Você tem algum segredo obscuro? Tipo, você é um agente secreto ou um vampiro? Alexander quase riu. Nada disso. Muito bem, então. Confio em você. E aquelas 4 palavras, eu confio em você, foram como uma facada no peito dele. Porque ela confiava nele. E ele estava traindo essa confiança todos os dias. Mas ele ia contar a ela antes de Boston. Antes que ela pudesse ver. Ele lhe diria a verdade e rezaria para que o amor que ela sentia fosse forte o suficiente para sobreviver à mentira. Alexander ficou acordado a noite toda depois de deixar Laia em casa. Deitado no sofá da cobertura, porque não conseguia mais dormir na mesma cama que Camille. Ele encarava o teto e repetia a promessa várias vezes em sua mente. Antes de Boston. Contarei tudo antes de você ir. 6 semanas. Ele tinha 6 semanas para dizer a verdade. 6 semanas para destruir tudo. Às 7 horas da manhã, ele enviou uma mensagem para Ethan. Preciso conversar. Urgent. A resposta veio em segundos. Bardo Sullivan. 20 horas e pelo tom, traga uma boa garrafa. Alexander chegou à casa de Sullivan exatamente às 8 horas. Era um bar tranquilo no Lower East Side, o tipo de lugar onde os executivos iam quando não queriam ser reconhecidos. Ethan já estava lá, sentado num canto escuro com 2 copos de uísque sobre a mesa. Você parece que acabou de atropelar um cachorro, disse Ethan enquanto Alexander se sentava. O que aconteceu? Alexander tomou um longo gole de uísque. Então ele contou tudo para ele. A fonte no parque, o engano inicial, Laia pensando que ele era Kylie Mitchell, os encontros, o hospital, o tratamento que ele pagou secretamente, o beijo, a promessa de contar a verdade para ela. Quando ele terminou, Ethan o encarava com uma mistura de choque e descrença. Houve silêncio absoluto por 5 segundos. Então Ethan começou a rir. Você. Ele mal conseguia falar entre risos. Você se transformou no personagem principal de uma novela ruim. Sério, Ethan? Não, espera, deixa eu ver se entendi. Ethan enxugou as lágrimas dos olhos. Você, Alexander Hayes, CEO bilionário, está fingindo ser um designer gráfico falido chamado Kylie para uma garota cega que te confundiu com o namorado virtual dela. Quando você diz assim, soa pior. Por que é pior? Ethan bateu na mesa, ainda rindo. Cara, isso é tão ridículo que nem Hollywood compraria o roteiro. Alexander tomou outro gole. Eu sei que é uma loucura. Loucura? Ethan inclinou-se para a frente. Alex, você está noivo. Lembra da Camille, a mulher com quem você vai se casar daqui a 4 meses. Não vou me casar com ela. Ethan parou de rir. O que? Vou acabar com isso hoje. Você perdeu completamente a cabeça. Nunca estive tão lúcido em toda a minha vida, disse Alexander, e havia uma certeza em sua voz que nem ele mesmo esperava. Eu não amo Camille. Nunca amei. Sempre foi um arranjo social conveniente. Ela queria o status de ser minha esposa. Eu queria, sei lá, estabilidade, aparências. E agora? Agora encontrei alguém que me faz rir, que me faz querer ser melhor, que vê o mundo de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Ethan ficou repentinamente sério. Alex, ela pensa que você é outra pessoa. Eu sei. E quando ela descobrir a verdade, quando ela recuperar a visão e vir quem eu realmente sou? Vou contar para ela antes disso. E se ela não te perdoar? Alexandre permaneceu em silêncio por um longo momento. Pelo menos saberei que finalmente tentei ser honesto. Ethan suspirou e encheu os 2 copos novamente. Você está em maus lençóis, cara. Mas eu nunca te vi assim, realmente vivo. Então, espero que tudo dê certo. Obrigado. Mas se tudo der errado, disse Ethan, erguendo o copo, eu poderei dizer eu avisei.
Eles brindaram em silêncio. 2 horas depois, Alexander estava sentado novamente no Le Bernardin, em frente a Camille Hart. Ela usava um vestido vermelho valentino e maquiagem impecável. Perfeita. Fria. Artificial. Então, você finalmente resolveu aparecer, disse ela, dando um gole de vinho branco. 3 semanas me evitando. Trace. Camille. Precisamos conversar. Ah, agora você quer conversar? Depois de me humilhar no almoço com meu pai, depois de desaparecer no meio da noite repetidas vezes, depois de... Quero cancelar o noivado. Silêncio. Camille piscou. O que? Não posso me casar com você. Não seria justo para nenhum de nós. Não seria, ela repetiu, processando a informação. Alexander, estamos juntos há 3 anos. O casamento é daqui a 4 meses. Os convites já foram enviados. Eu sei, e sinto muito. Você está arrependida? A voz dela se elevou. Os convites já foram enviados. 300 convidados, meus pais, seus parceiros, a imprensa. Camille. É por causa daquela emergência no trabalho. Ela estreitou os olhos. Aquelas ligações que você atende antes de sair correndo. Você está saindo com outra pessoa? Alexander não respondeu, e o silêncio foi suficiente. O rosto de Camille ficou vermelho. Não acredito nisso. Você está me deixando. Você está me deixando. Não se trata de ir embora. Trata-se de... Sobre o quê? Sobre você ser egoísta? Sobre me humilhar em público? Sobre eu não ser a pessoa certa para você? A pessoa certa. Camille se levantou, sua voz alta o suficiente para fazer as pessoas olharem. Somos perfeitos um para o outro. Mesma classe social, mesmos círculos sociais, mesmas ambições. Mas sem amor. Camille ficou paralisada. Amor. Ela riu, um riso amargo. Você acha que casamento é sobre amor? É sobre parceria. É sobre construir um império juntos. É sobre aparências. Exatamente, disse Alexander calmamente. E eu não quero mais viver assim. Camille pegou sua taça de vinho e a atirou na cara dele. O líquido vermelho escorreu pelo rosto de Alexander, manchando sua camisa branca enquanto todo o restaurante ficava em silêncio. Você vai se arrepender disso, disse Camille, tremendo de raiva. Você vai perder tudo. Respeito, reputação, contatos, tudo. Talvez, disse Alexander, enxugando o rosto com o guardanapo. Mas vou recuperar minha dignidade. Camille pegou sua bolsa cara e saiu furiosa do restaurante, deixando Alexander sentado sozinho à mesa. As pessoas continuavam olhando fixamente. Alexandre não se importou. Pela primeira vez em anos, ele tinha feito algo por si mesmo. Não pela empresa, não pelas aparências, por si mesmo. E mesmo com vinho tinto escorrendo pelo seu terno de $3.000, ele se sentia livre. Na manhã seguinte, Alexander passou a lidar com as consequências do término do relacionamento. 17 mensagens furiosas de Camille, 8 ligações do pai dela e 13 e-mails desesperados dos organizadores do casamento. Ele ignorou todos eles. Em vez disso, às 14 horas, ele mandou uma mensagem para Laia: jantar hoje à noite. Quero te levar a um lugar especial. A resposta veio rapidamente. Especial? Como assim? Você vai me levar para o espaço? Alexander sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro desde que o vinho tinto escorreu pelo seu rosto. Melhor que o espaço. Te busco às 7. O River Café ficava no Brooklyn, bem na margem do East River, com uma vista perfeita do horizonte iluminado de Manhattan. Alexander havia reservado a mesa mais isolada, perto da janela, longe dos outros hóspedes. Quando Laia chegou de braço dado com ele, vestindo um vestido azul simples e segurando sua bengala branca, ele percebeu o quão nervosa ela estava. Este lugar é chique, ela sussurrou enquanto eram conduzidos à mesa. Dá para perceber pelo cheiro, velas caras e flores importadas. Você tem o faro de um sommelier.
Tenho o nariz de uma garota que nunca esteve num lugar como este antes, corrigiu ela, rindo nervosamente. O garçom os acomodou, e Alexander pediu vinho branco de verdade desta vez, e 2 menus degustação. Kylie, este lugar deve custar uma fortuna, sussurrou Laia. Você não precisa. Eu quero. Mas você trabalha com design gráfico. Isso não vai estourar seu orçamento. Alexandre hesitou por apenas um segundo. Recebi um bônus recentemente. Mentora número 237. Mas ele ia lhe contar a verdade em breve. Ele precisava. Tudo bem então, Laia sorriu. Mas da próxima vez vamos a uma pizzaria. Me sinto menos culpada comendo pizza. A comida chegou. Pratos elaborados que o chefe descreveu com detalhes poéticos. Laia ria de cada descrição extravagante. Espuma de aspargos selvagens com redução de vinho do Porto, repetiu ela, incrédula. Isso é comida de verdade ou arte moderna? Ambos. Aposto que há 3 mordidas no prato. Na verdade, 4. Ela riu alto demais, e algumas pessoas olharam para ela. Alexandre não se importou nem um pouco. Eles conversaram sobre tudo. Sobre a mãe de Laia, que estava melhorando, sobre o tratamento em Boston que começaria em 5 semanas, sobre o futuro que ela mal podia esperar para viver. Ainda não consigo acreditar que vou ver, disse ela, brincando com a comida. Quer dizer, eu sei que não será perfeito. Disseram que será vago, embaçado, mas será alguma coisa. Terá luz, cores, rostos. Ela fez uma pausa e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Seu rosto. O coração de Alexander acelerou. Você realmente quer me ver? Claro que sim, ela riu. Eu criei uma imagem completa de você na minha cabeça. Preciso saber se estou certa. E se você não gostar do que vê? Leia inclinou a cabeça pensativa. Sabe o que é engraçado? Eu já sei como você é. Sei que você é sério demais. Sei que você se preocupa com tudo. Sei que sua respiração muda quando você fica nervoso. Sei que você ri quando menos espera. Ela estendeu a mão por cima da mesa. Posso? Alexandre colocou a mão na dela. Laia traçou cada linha da palma da mão dele, cada dedo, cada pequena cicatriz. Eu já te vejo, Kylie, à minha maneira. Então não importa a sua aparência externa. Eu já sei quem você é por dentro. E naquele momento, Alexandre soube que estava completamente perdido. Lee. Sim. Preciso te contar uma coisa. Você sempre tem que me contar alguma coisa, ela provocou. Um dia você vai acabar contando, né? Hoje. Vou te contar hoje. Leia fica séria. Ok, estou ouvindo. Alexander respirou fundo. Ora eu. Eu não sou o cara mais romântico do mundo, ela interrompeu, sorrindo. Eu já sei que você é meio travado, mas eu gosto de travado. Não, Lee, eu. Expire. Ela inclinou a cabeça. Você está respirando muito rápido. Está com medo de alguma coisa? Sim. De quê? De te perder. Laia ficou em silêncio por um instante. Então ela se levantou, caminhou ao redor da mesa com sua bengala e parou ao lado dele. Posso sentar aqui? Alexander puxou a cadeira para perto dele. Laia sentou-se e virou-se para ele. Posso tocar no seu rosto novamente? Ele não confiava na própria voz, então apenas assentiu com a cabeça. Depois lembrou-se de que ela não podia ver. Sim, disse ele com a voz rouca. Seus dedos encontraram o rosto dele na penumbra, traçando cada linha, cada contorno. Quero me lembrar deste momento, ela sussurrou. Antes de Boston, antes que tudo mude, quero me lembrar exatamente de como você é agora. Alexandre cobriu a mão dela com a sua. Lee. Estou me apaixonando por você, disse ela de repente. Sei que é cedo. Sei que é intenso, mas não consigo parar. Você me faz sentir vista, mesmo sem me ver. E então, sem pensar, sem planejar, incapaz de resistir por mais tempo, Alexandre a beijou.
No início foi suave, apenas um leve toque dos lábios. Mas então Laia suspirou contra a boca dele, e o beijo se aprofundou. Real. Perfeito. Impossível de conter. Quando finalmente se separaram, Laia estava sorrindo. You. Exclamou Alexander. Não sabia que você beijava assim, provocou ela, com as mãos ainda no rosto dele. Você parece tão certinho. Tenho meus momentos. Aparentemente, ela riu, e então ficou séria. Kylie, o que você ia me dizer? O momento perfeito já havia passado. A verdade estava ali, à espera, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele começou. Você também está se apaixonando por mim? Perguntou ela timidamente. E Alexandre, covarde que era, escolheu o caminho mais fácil. Sim, disse ele. Eu já tenho. Laia sorriu tão radiante que chegou a doer. Então era tudo o que eu precisava saber. Mas não foi. Nem chegou perto. E Alexandre sabia que o tempo estava se esgotando. 3 dias após o beijo, Alexander e Laia passeavam pelo Brooklyn Bridge Park em uma tarde de sábado. O sol começava a se pôr, pintando o céu com cores que Laia não conseguia ver, mas que Alexander descrevia em detalhes. Ela as guardava como joias. Laranja, disse ela, como fogo, mas suave. E rosa claro misturado com dourado. Paris lindo. É sim. Daqui a algumas semanas, verei por mim mesma, disse Laia com um sorriso. Faltam 4 semanas para Boston. 4 semanas. O tempo de Alexandre estava se esgotando. Lee, eu preciso. Sabe o que eu mais odeio no mundo? Ela interrompeu de repente. O que? Mentiras. Alexandre parou de andar. Mentiras. Sim, continuou Laia, sem perceber que ele havia parado. Eu tive um ex há uns 2 anos. Nos conhecemos em um grupo de apoio para pessoas com deficiência visual. Ele também era cego. Ou pelo menos era o que ele dizia. Foi isso que ele disse. Sim. Acontece que ele era um voluntário. Enxergava perfeitamente. Fingia ser cego para, sei lá, se sentir interessante. Heróico. Nunca entendi. Sua voz ficou mais rouca. Namoramos por 6 meses. 6 meses construídos sobre uma mentira. E quando descobri, foi porque a irmã dele me contou. Ela teve pena de mim. Lee. E a pior parte, Laia parou e se virou para ele. Nem foi a mentira em si. Foi o fato de ele ter tido meses para me contar a verdade. Tantas chances. Mas ele escolheu me enganar todos os dias, como se eu fosse burra demais para merecer honestidade. O coração de Alexander batia tão forte que ele tinha certeza de que ela conseguia ouvi-lo. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Obrigada, mas sabe, isso me ensinou algo. Prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. Sempre, confirmou ela. Porque mentir não é apenas esconder algo. É desrespeitar a outra pessoa. É dizer que você não merece a verdade. Alexandre sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lee, preciso te contar. O telefone dela tocou. Desculpe, disse ela, pegando o celular. É minha mãe. Ela está paranoica desde que saiu do hospital. Ela respondeu. Oi, mãe. Sim, estou bem. Estou com o Kylie no parque. Não, eu não vou cair no rio. Sim, eu prometo. Ok. Também te amo. Tchau. Ela desligou o telefone e riu. Minha mãe acha que vou ter um acidente a cada 5 minutos. Lee, sobre o que eu estava dizendo. Um carro passou em alta velocidade por perto, buzinando alto, quase subindo na calçada. Ambos recuaram bruscamente. Preste atenção por onde anda dirigindo, gritou um ciclista para o motorista. O pulso de Alexander estava acelerado. Você está bem? Estou bem, disse Laia, recuperando o fôlego. Mas essa foi por pouco. Vamos sentar ali. Alexander apontou para um banco. Eles se sentaram, e ele respirou fundo. Terceira tentativa. Lee,
O que eu estava tentando dizer é. Sirenes soavam à distância. Pelo menos 3 ambulâncias corriam pela avenida principal. O barulho era ensurdecedor. Que dia louco! Gritou Laia por cima do som. Alexander esperou até que as sirenes parassem de tocar. Finalmente, silêncio. Estou com fome, disse ela. Podemos comer alguma coisa. Alexandre inclinou a cabeça para trás e olhou para o céu. O universo estava literalmente conspirando contra ele. Naquela noite, sozinho na cobertura, Alexander ligou para Ethan. Não posso contar para ela, disse ele sem nem mesmo dizer olá. Bom, boa noite para você também, respondeu Ethan. Ethan, eu tentei 3 vezes. O telefone dela toca. Quase somos atropelados. Ambulâncias aparecem do nada. Parece que o universo não quer que eu conte para ela. Ou talvez você esteja procurando desculpas. Não estou à procura de desculpas. Então conte a ela amanhã. Sem interrupções. Leve-a para um lugar tranquilo e diga isso. E se ela me odiar? Provavelmente sim, disse Ethan, sinceramente. Mas pelo menos você vai conseguir dormir à noite. Alexander desligou o telefone e ficou olhando pela janela. Amanhã. Ele lhe contaria amanhã. Sem desculpas, sem interrupções. Amanhã. Mas o dia seguinte trouxe algo que Alexandre jamais esperava. Ele estava no escritório quando o telefone tocou. Era Leia. Kylie, você pode vir aqui? A voz dela soava estranha. Tensa. Claro. O que aconteceu? Venha, por favor. Alexander pegou as chaves e dirigiu mais rápido do que deveria. Quando ele chegou ao apartamento no Brooklyn, a porta estava entreaberta. Ele entrou. Laia estava sentada no sofá, pálida, e ao lado dela estava um homem de 20 e poucos anos. Magro, com barba ruiva e uma expressão completamente confusa. Kylie. O homem olhou para Alexander, confuso. Quem é você? Perguntou Alexandre, mas ele já sabia. Ele já sabia. Eu sou Kylie, disse o homem. Kyle Mitchell. Quem é você? O mundo parou. Laia virou o rosto na direção de Alexander. Ele apareceu aqui, disse ela, com a voz trêmula. Pedindo desculpas por ter sumido, dizendo que me encontrou pelas redes sociais. E aí começou a falar de todas as nossas conversas, sobre o cachorro dele, Bento, a alergia a amendoim, o fato de trabalhar de casa porque é freelancer. Lee. E eu perguntei a ele sobre o nosso encontro na fonte, continuou ela. E ele disse que não sabia do que eu estava falando, que nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente. Kylie Mitchell olhou entre eles, completamente perdido. Espere, vocês dois se conheceram? Mas como? Eu mostrei a foto para ele. Gritou Laia de repente, com a voz embargada. Mostre a foto para ele. Kylie pegou o celular e o mostrou para Alexander. Uma selfie dele mesmo, barba ruiva, óculos redondos, completamente diferente. Este sou eu, disse Kylie. Kyle Mitchell, designer gráfico, Williamsburg. E eu nunca conheci Laia pessoalmente. No dia em que estávamos no parque, eu a vi, mas fiquei paralisado quando notei a bengala. Kylie disse baixinho. Leia S. levanto tremendo. Quem é você? Perguntou ela na direção de Alexander. Quem é você de verdade? Lee, eu posso explicar. Quem é você? Alexander Respero Fundo. Meu nome é Alexander Reis. Sou o CEO de uma empresa de tecnologia. Eu estava no parque naquela noite por acaso. Você me confundiu com ele. Ele apontou para Kylie. E eu não tive coragem de te corrigir. Você mentiu, sussurrou Laia. UIAT cantar. Eu tentei. Você mentiu, ela gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me fez acreditar que era outra pessoa. Durante semanas você me beijou. Você disse que estava se apaixonando. Eu estou apaixonado. Alexandre deu um passo à frente. Não se aproxime de mim. Laia deu um passo para trás, tropeçando em sua bengala. Kylie se levantou, visivelmente desconfortável.
Acho que devo ir. Vão! Gritou Laia. Saiam daqui vocês dois. Lee, por favor. Saia da minha casa. Dorothy apareceu à porta do quarto, com os olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? Mãe, Laia chorou. Ele mentiu para mim. Ele não é quem disse que era. Dorothy olhou para Alexander com uma fúria que ele nunca tinha visto antes. Saia. Agora. Senhora Evans, eu posso explicar. Eu disse para ir embora. Alexander olhou para Laia, para as lágrimas, o tremor, a dor que ele havia causado, e foi embora. Na rua, Kylie Mitchell ficou paralisado, completamente perdido. Cara, eu não sabia. Juro que não sabia. Alexandre não respondeu. Ele simplesmente entrou no carro e foi embora, sentindo tudo desmoronar. Ele a havia perdido da pior maneira possível. Alexander passou 3 dias ligando, 17 ligações não atendidas, 23 mensagens ignoradas. 4 vezes ele foi ao apartamento no Brooklyn. E em todas as vezes Dorothy abriu a porta apenas o suficiente para dizer: ela não quer te ver. Vá embora. Na quarta noite, ele estava sentado no sofá da cobertura, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, quando o telefone tocou. Ethan, você ainda está vivo? A voz do amigo dele chegou até nós. Tecnicamente, sim. Você falou com ela. Ela não atende. Não responde. Não me vê. E você está surpreso? Alexandre fechou os olhos. Eu a perdi, Ethan. Perdi a única coisa que realmente importava. Silêncio do outro lado da linha. Então Ethan disse: então faça algo grandioso. O que? Algo grande. Público. Real. Você passou meses mentindo em segredo. Agora diga a verdade em público. Ethan. Isso é uma loucura. É mesmo? Ethan interrompe. Você é um CEO bilionário que fingiu ser um designer gráfico falido para conquistar uma garota cega. A loucura meio que virou sua especialidade agora, cara. Alexandre permaneceu em silêncio. O que você está sugerindo? Um gesto público. Enorme. Impossível de ignorar. Como aquelas cenas de filme que todo mundo acha bregas, mas que secretamente adora. Você quer que eu peça desculpas publicamente? Não, corrigiu Ethan. Quero que você prove que está falando sério. Seja vulnerável. Mostre a ela, e ao mundo, quem você realmente é. E se não der certo, pelo menos você tentou. 2 dias depois, às 6 horas da manhã, Alexander estava no Washington Square Park, supervisionando a montagem de um pequeno palco perto da fonte. Ethan apareceu com 2 cafés e um olhar divertido. Vocês contrataram uma equipe de som profissional? Perguntou ele, observando os técnicos ajustarem os microfones. Sim. E a iluminação? Sim, cara. Você vai fazer um show da Taylor Swift ou um pedido de desculpas? Preciso que ela me ouça, disse Alexander. De verdade. Pessoalmente. Ethan franziu a testa. Você acha mesmo que ela vai aparecer? Não, admitiu Alexander. É por isso que você vai pegá-la. Meu. O que? Você vai à casa dela às 5h30. Você vai convencer a mãe dela a trazê-la aqui. Não diga por quê. Só a traga, Ethan. Por favor. Ethan olhou para o amigo por um longo momento. Você está mesmo apaixonado, né? Completamente. Tudo bem, suspirou Ethan. Mas se a mãe dela me bater, você vai pagar minhas despesas médicas. Às 17h20, Ethan estava em frente ao prédio número 247 no Brooklyn, respirando fundo antes de tocar a campainha. Dorothy abriu a porta com uma expressão imediatamente hostil. Se você for amigo dele, pode simplesmente se virar e... Ethan levantou as mãos. Eu sei que você não quer ver o Alexander. Entendo. Ele errou feio. Mas ele está fazendo algo hoje. Algo importante. E eu acho que a Laia merece ver isso. Veja só. Dorothy cruzou os braços. Eu sei, mas é no Washington Square Park.
o lugar onde eles se conheceram. Às 18 horas. Ele vai contar a verdade publicamente para todos. Por que eu deveria acreditar em você? Porque sou amigo dele, disse Ethan sinceramente. E passei os últimos dias vendo-o desmoronar, completamente destruído. Ele ligou para ela 17 vezes. Veio aqui 4 vezes. Ele não vai desistir. Dorothy hesitated. Laia não quer vê-lo. Então ela não precisa falar com ele, disse Ethan rapidamente. Mas ela merece ouvir o que ele tem a dizer pessoalmente, não por mensagem, não por telefone. De verdade. Silêncio. Mãe. A voz de Laia veio de dentro. Dorothy olhou para trás e depois para Ethan. Vou perguntar a ela. Se ela disser não, você nos deixa em paz. Para sempre. Negócio. Dorothy voltou para dentro. Ethan ouviu vozes abafadas, uma discussão, em seguida, silêncio. 5 minutos que pareceram uma eternidade. Então Dorothy voltou. Nós vamos, disse ela. Mas se isso for algum tipo de armadilha. Não é, prometeu Ethan. Eu juro. Às 5h50, o parque estava lotado. As pessoas curiosas pararam ao ver o palco. Algumas pensaram que era um concerto, outras algum tipo de evento político. 3 repórteres com câmeras tomaram suas posições. Alexandre estava atrás de uma cortina improvisada, com as mãos suadas e o coração batendo tão forte que pensou que fosse desmaiar. O telefone dele vibrou. Estamos aqui, do lado esquerdo. Ela não sabe que é sobre você. O coração de Alexander disparou. Ela estava aqui. Ela estava aqui. Ele respirou fundo, enxugou as mãos no terno e subiu ao palco. O murmúrio da multidão foi se dissipando. As câmeras se voltaram para ele, e no meio da multidão ele os viu. Ethan guiando Dorothy e Laia para um local no lado esquerdo. Laia segurava o braço da mãe, com a bengala na outra mão, uma expressão confusa no rosto. Ela não sabia. Ainda não. Alexander apertou o microfone com as mãos trêmulas. Meu nome é Alexander Reis. Sua voz ecoou pelo parque, e ele viu, mesmo à distância, o exato momento em que Laia reconheceu sua voz. Seu corpo inteiro ficou imóvel. Dorothy apertou o braço da filha com mais força. Sou o CEO da Reis Technologies. Tenho 32 anos, e há 6 semanas, cometi o maior erro da minha vida. Silêncio absoluto. Menti para alguém que não merecia. Fingi ser alguém que não era e magoei a pessoa que mais amava neste mundo. Ele fez uma pausa, sentindo o nó na garganta apertar. Há 6 semanas eu estava neste parque, disse ele, apontando para a fonte atrás dele. Fugindo de um jantar corporativo, fugindo da minha própria vida, e conheci uma garota chamada Laia Evans. Algumas pessoas na multidão começaram a pegar seus celulares para filmar. Laia é cega. Ela estava esperando por alguém que nunca apareceu e me confundiu com essa pessoa. Ela me chamou de Kylie e eu não tive coragem de corrigi-la. Murmúrios se espalharam pela multidão. Deixei que ela acreditasse que eu era Kylie Mitchell, um designer gráfico de Williamsburg. Porque, pela primeira vez na minha vida, alguém me viu, não o CEO, não o bilionário, não a imagem pública, apenas eu. Alexander olhou diretamente para Laia, mesmo sabendo que ela não podia vê-lo. E me apaixonei, completamente, por uma mulher que me fez rir quando eu já tinha esquecido como. Que me fez querer ser melhor quando eu nem sabia que precisava ser. Que vê o mundo de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Sua voz ficou mais forte. Laia me ensinou que existe beleza nas coisas que não podemos ver. Que existe coragem em confiar, que existe força em ser vulnerável. Ela me mostrou que eu passei 32 anos vivendo uma vida vazia, cercada por pessoas que só queriam meu dinheiro, meu status, minha influência. Mas ela só me queria. Ele respirou fundo, com a voz trêmula, lutando contra as lágrimas. E então eu fiz algo que ela não sabe. Quando a mãe dela ficou doente, descobri que havia um tratamento experimental em Boston que poderia restaurar parte da visão dela. Um tratamento que custa $350 mil.
Gritos de espanto ecoaram pela multidão. Então, paguei anonimamente porque queria que ela tivesse a chance de ver o mundo, de ver cores, de ver rostos, de ver tudo o que ela merece ver. Lágrimas ardiam em seus olhos. Mas eu também tinha medo, porque quando ela pudesse enxergar de novo, ela me veria como eu realmente sou e descobriria que eu não era o homem que dizia ser. Um silêncio pesado pairou sobre o parque. Tentei contar a verdade para ela tantas vezes, mas sempre encontrava uma desculpa. Sempre adiava até que fosse tarde demais. Alexandre enxugou os olhos rapidamente. Há 3 dias, o verdadeiro Kyle apareceu na casa dela, e a verdade veio à tona da pior maneira possível. Laia descobriu que eu menti, que a enganei, que a fiz acreditar em algo que não era real. Sua voz falhou. E ela tem todo o direito de me odiar, todo o direito de nunca mais querer me ver, porque eu não mereço perdão. Ele olhou diretamente para onde Laia estava. Mas Laia, eu sei que você está aqui. Eu sei que você pode me ouvir, e preciso que você saiba de uma coisa. Ele desceu do palco e começou a caminhar em direção a ela. A multidão se dispersou instintivamente. Tudo era mentira, disse ele, parando a poucos passos dela. O nome, o emprego, a vida que eu fingia ter, tudo, exceto uma coisa. Sua voz ficou rouca de emoção. O amor era real, desde o primeiro instante em que você tocou meu rosto naquela fonte. Desde aquela competição boba de sons no parque. De cada conversa, cada risada, cada segundo que passei com você. O amor era a única verdade em meio a todas as mentiras. Laia chorava em silêncio. Você me perguntou uma vez por que eu era tão sério. A verdade é que eu havia me esquecido de como viver. Eu havia me esquecido de como sorrir de verdade, de como sentir de verdade. Até você aparecer. Ele deu mais um passo. Você me trouxe de volta à vida, Laia. Você me mostrou que existe mais do que dinheiro, poder e aparências. Você me mostrou que existe bondade, alegria e beleza nas coisas simples. Alexandre estava tremendo agora. E eu estraguei tudo. Eu sei disso. Destruí a coisa mais preciosa que já tive por causa da minha covardia, por causa do meu medo. Ele parou bem na frente dela. Mas eu precisava que você soubesse toda a verdade. Tudo, inclusive a parte mais importante. Eu te amo, Laia Evans. Eu te amo mais do que jamais pensei que pudesse amar alguém. Eu amo o seu jeito de rir, o jeito como você vê o mundo sem vê-lo, o jeito como você me fez querer ser um homem melhor. Lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. E eu te amarei mesmo que você nunca mais queira me ver. Mesmo que você me odeie pelo resto da sua vida, mesmo que este seja o último momento que eu passe perto de você. Porque você mudou a minha vida, Lee. Você mudou quem eu sou, e isso é para sempre. O parque mergulhou em absoluto silêncio. Laia ficou parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e então, lentamente, começou a andar. Dorothy tentou impedi-la, mas ela balançou a cabeça negativamente. Ela usou sua bengala para abrir caminho em meio à multidão, que instintivamente se afastou, e ela parou em frente a ele. Alexandre, ela sussurrou. Sim. Ela levantou a mão e deu-lhe uma bofetada na cara. A multidão soltou um ó coletivo. Isso, disse ela, com a voz trêmula, é por ter mentido para mim. Alexandre não se mexeu. Sua bochicha ardia. Eu mereço isso. Sim, você tem, ela concordou. Então ela ergueu as mãos novamente, desta vez tocando suavemente o rosto dele. E isso, ela sussurrou, é porque mesmo depois de tudo, eu ainda reconheço este coração. E ela o beijou, ali mesmo, no meio do parque, na frente de 200 pessoas, diante das câmeras. A multidão irrompeu em aplausos e vivas. No 40º andar da Hayes Technologies, a sala de conferências principal estava lotada. 63 funcionários se aglomeraram em frente à TV de tela grande, assistindo à transmissão ao vivo que já havia se tornado viral na internet. CEO bilionário confessa publicamente seu amor por mulher cega. A manchete apareceu na parte inferior da tela.
Aposto $20 que ela vai jogar alguma coisa nele, sussurrou Mark, do departamento financeiro. 50 diz que o perdoa, respondeu Jennifer, do departamento de TI. Vocês dois são péssimos, disse Sarah, do RH, embora ela também não conseguisse desviar o olhar da tela. Na transmissão, Alexander estava no meio do parque, visivelmente tremendo enquanto Laia caminhava em sua direção. Ele está chorando, murmurou alguém. Nunca vi o chefe chorar. Nunca vi o chefe sentir nada, disse outro. E então aconteceu. Otapa. Todos na sala prenderam a respiração. Ela bateu nele. Grita Mark. Eugene. Espere, espere. Jennifer apontou para a tela. Laia estava tocando o rosto de Alexander. E então o beijou. A sala explodiu em comemoração. Gritos, aplausos, assobios. Jennifer saltou da cadeira. Eugene. $50, Mark. Isto é lindo, disse Sarah, enxugando as lágrimas. Quem diria que nosso CEO robô era capaz disso? Ele sempre foi assim, disse uma voz calma vinda da porta. Todos se viraram. Era Margarete, assistente executiva de Alexander durante 12 anos. Ele só precisava de alguém que conseguisse enxergar além da conta bancária, disse ela, sorrindo. E, ironicamente, era alguém que literalmente não consegue enxergar. Por um instante, a sala mergulhou em um silêncio respeitoso. Enteo Mark Cabrew. Então, alguém quer apostar se ele vai se casar com ela. Do outro lado da cidade, em um apartamento minimalista e luxuoso no Upper East Side, Camille Hart assistia à mesma transmissão sentada em um sofá de veludo cinza. Sozinha, com uma taça de vinho tinto na mão. Ela viu o vídeo aparecer no YouTube. A princípio, pensou que fosse clickbait. Então ela viu o rosto de Alexander na miniatura e clicou. 20 minutos depois, ela assistia ao homem com quem deveria se casar declarar publicamente seu amor por outra mulher. E a parte mais estranha, ela não estava zangada. Camille tomou um longo gole de vinho enquanto observava Alexander chorar, algo que ele nunca havia feito na frente dela em 3 anos de relacionamento. Você nunca me olhou desse jeito, murmurou ela para a tela. Na transmissão, Laia estava tocando o rosto dele, e o jeito como Alexander fechou os olhos, como se aquele toque fosse a coisa mais preciosa do mundo. Camille sentiu algo estalar dentro do seu peito. Não era raiva. Não era ciúme. Foi compreensivo. Porque, pela primeira vez, ela percebeu que ela e Alexander nunca tinham tido isso. Eles nunca tinham tido amor verdadeiro. Eles tinham tido comodidade, boas aparências, um arranjo social elegante, mas nunca aquilo. Quando Laia beijou Alexander e a multidão irrompeu em aplausos, Camille desligou a TV. Ela permaneceu sentada no silêncio de seu apartamento caro e vazio. Então ela pegou o celular, digitou uma mensagem, hesitou e a enviou. Você encontrou o que eu nunca consegui te dar. Seja feliz, Alexander. Verdadeiramente feliz. E obrigada por me libertar também. Sim. Ela desligou o telefone, tomou outro gole de vinho e, pela primeira vez em anos, Camille Hart sorriu, um sorriso genuíno, porque também havia sido libertada. No parque, a multidão começou a se dispersar lentamente, embora muitas pessoas tenham permanecido para tirar fotos e gravar vídeos. Alexander e Laia sentaram-se num banco perto da fonte, o mesmo banco onde ela esperara por Kylie naquela primeira noite. Dorothy ficou a poucos metros de distância, dando-lhes espaço, mas mantendo-se atenta. Ethan estava comemorando com estranhos como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Então, disse Laia, ainda segurando a mão de Alexander. Alexander Hayes. Sim. CEO de uma empresa de tecnologia. Sim. Bilionário. Tecnicamente, sim. Ela riu, embora seu riso ainda estivesse embaçado pelas lágrimas. Você poderia ter me dito. Eu sei. Eu teria entendido eventualmente. Eu tinha medo de que... Alexander apertou a mão dela. Que você me visse da mesma forma que todo mundo me vê, como uma conta bancária, como uma oportunidade, e não como eu mesma.
Laia ficou em silêncio por um momento. Você é um idiota. Sabia disso. Alexandre piscou. O que? Sou cega, Alexander. Literalmente não consigo te enxergar como uma conta bancária. Só consigo te ver como uma pessoa. E foi exatamente isso que vi. Uma boa pessoa. Complicada. Séria demais. Mas boa. Mas você mentiu, ela interrompeu, agora com a voz mais séria. Você me fez acreditar em algo que não era real, e isso dói mais do que qualquer outra coisa. Eu sei, e sinto muito, mais do que posso expressar em palavras. Laia respirou fundo. Passei os últimos 3 dias oscilando entre querer te matar e querer te beijar de novo, e isso é realmente confuso. Apesar de tudo, Alexander deu um leve sorriso. Posso imaginar. E então eu vim aqui hoje sem saber que era você. O Ethan só disse que era algo importante. E quando ouvi sua voz naquele palco, ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas. Meu coração quase parou porque era você. A pessoa que eu conheci. A pessoa que me fez rir. A pessoa que segurou minha mão como se fosse a coisa mais importante do mundo. Era você. Mas também não era. Era eu, disse Alexander com urgência. Tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz com você, era eu. O verdadeiro eu. Não o CEO, não a imagem pública. Apenas Alex, o cara que se esqueceu de como viver até te conhecer. Laia virou o rosto em direção a ele. Você pagou pelo meu tratamento. Sim. $350,000 US. Sim. Por quê? Porque eu queria que você visse o mundo. Porque você merece ver tudo o que há para ver. Porque, sua voz embargou. Porque eu te amo. E quando você ama alguém, você quer dar a essa pessoa tudo o que puder. Silencio. E então Laia disse, ainda estou com raiva de você. Eu sei. Ainda me sinto traído. Eu sei. E vai demorar muito até que eu possa confiar em você novamente. Eu sei. Ela apertou a mão dele. Mas eu ainda te amo. E eu odeio isso. Odeio que, mesmo sabendo de tudo, eu ainda te ame. Alexander sentiu as lágrimas arderem novamente. Lee. Então é o seguinte, disse ela firmemente. Vamos começar do zero, mas desta vez com uma regra: honestidade absoluta. Sem mentiras, sem meias-verdades, sem segredos. Se você não puder ser completamente honesto comigo, então não temos nada. Eu prometo, disse Alexander imediatamente. Honestidade total. Sempre. E você me apresenta a sua vida real, não a vida do Kyle. A vida do Alexander. A empresa, aos seus amigos, a tudo. Quero saber quem você realmente é. Sim, tudo. Vou te mostrar tudo. Laia respirou fundo. E se em algum momento eu sentir que você está mentindo para mim de novo, eu vou embora e não volto mais. Entendo? Entendi. Certo, então, disse ela, e pela primeira vez sorriu de verdade. Olá, Alexander Hayes. Prazer em conhecê-lo, desta vez, de verdade. Alexander riu, uma risada carregada de lágrimas e alívio. Olá, Leah Evans. O prazer é todo meu. Eles ficaram sentados ali, de mãos dadas, enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade de Nova York. Dorothy caminhou lentamente até lá. Vocês dois já terminaram com esse momento cinematográfico, porque eu preciso saber se devo gostar desse homem ou se ainda quero bater nele. Leah riu. Você pode gostar dele, com algumas condições. Com muitas condições, corrigiu Dorothy, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ethan chegou correndo, completamente sem fôlego. Ganhei $200 em apostas, gritou ele. As pessoas estavam apostando se ela o perdoaria ou não. E eu aposto que sim. Você apostou na minha vida amorosa? Perguntou Alexander, incrédulo. E eu ganhei. Ethan fez uma dancinha ridícula. Laia começou a rir. Então Alexander se juntou a eles, e logo Dorothy também estava rindo.
Até o Ethan parou de dançar só para rir de si mesmo. Ali mesmo, junto à fonte onde tudo começou com uma mentira, recomeçava, com a verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Alexander Reis sentiu que finalmente estava no lugar certo, com as pessoas certas, sendo o homem certo. 3 semanas após a confissão pública no parque, Alexander estava à porta de um apartamento recém-alugado em Boston, segurando 3 malas e tentando não parecer tão nervoso quanto se sentia. Tem certeza de que isso não é demais? Perguntou Laia, entrando com a ajuda de Dorothy. É um apartamento de 2 quartos perto da clínica, disse Alexander. Não é muita coisa. É uma questão de logística. Logística, repetiu Dorothy, olhando em volta, com vista para o Rio Charles e para os móveis de design. Peguei o que estava disponível. Alexander, disse Laia, virando-se para ele. Você alugou um apartamento de luxo por 6 meses só para ficar perto de mim durante o tratamento. Sim. Isso é loucura. Isso é amor, corrigiu ele. Dorothy emitiu um som entre um suspiro e uma risada. Tudo bem, eu admito. Isso é meio fofo. Mais ou menos. Leia protestou. Ainda estou avaliando você, Alexander Reis, disse Dorothy, embora um pequeno sorriso surgisse em seus lábios. Você tem um longo caminho pela frente. Eu sei, disse Alexander sinceramente. E vou percorrer cada centímetro dela. Os 2 primeiros meses em Boston foram intensos. Laia passou por uma série exaustiva de exames, ressonâncias magnéticas, mapeamento da retina e testes de resposta à luz. Cada consulta durava horas. Cada resultado trazia uma mistura de esperança e ansiedade. Alexandre esteve presente em cada um deles. Inicialmente, os médicos ficaram perplexos. Senhor Reis, o senhor não precisa comparecer a todas as consultas, disse o Dr. Morrison, o oftalmologista-chefe, certa manhã. Muitas delas são apenas procedimentos técnicos. Eu quero estar aqui, respondeu Alexander simplesmente. E ele estava lá, segurando a mão de Laia durante provas desconfortáveis, fazendo perguntas detalhadas sobre cada etapa do processo, anotando tudo em um caderno que carregava para todo lugar. Você está se tornando uma mini oftalmologista, brincou Laia após uma consulta particularmente longa. Eu só quero entender, disse Alexander. Quero saber exatamente o que está acontecendo com você. Laia apertou a mão dele. Transparência total, certo? Sempre. No 3º mês, enquanto Laia se preparava para sua primeira cirurgia, Alexander tomou uma decisão. Ele estava no escritório improvisado que havia montado no apartamento quando ligou para Ethan. Quero fundar um instituto, disse ele sem rodeios. Bom dia para você também, respondeu Ethan. Que tipo de instituto? Pesquisa sobre deficiência visual, tratamentos experimentais, bolsas de estudo para pacientes que não podem arcar com os custos, tudo isso. Silêncio do outro lado da linha. Alex, você está falando sério? Com certeza. Quero investir 50 milhões para começar e quero chamá-lo de Instituto Laia Evans. 50. Ethan respirou fundo. Ok. Você oficialmente enlouqueceu de amor. Provavelmente, admitiu Alexander. Mas faz sentido. Quantas pessoas estão na mesma situação que ela? Quantas poderiam ter a visão restaurada se tivessem acesso ao tratamento? Eu tenho o dinheiro. Por que não usá-lo para algo que realmente importa? Você mudou, cara, disse Ethan, com orgulho na voz. Mudou para melhor. Ela me transformou. Eu sei, e é lindo de se ver. Muito bem, vamos lá. Vou começar a preencher a papelada. Quando Alexander contou a Laia sobre o instituto, ela estava deitada em uma cama de hospital se recuperando de sua 2ª cirurgia, com os olhos cobertos por grossas bandagens. Você fez o quê? Perguntou ela, pensando que tinha entendido errado. Eu fundei um instituto de pesquisa, repetiu Alexander, para tratamentos de deficiência visual, e dei a ele o seu nome. Alexandre. Antes que você diga qualquer coisa, ele interrompeu gentilmente. Não se trata especificamente de você. Trata-se de todos como você.
pessoas que merecem a chance de enxergar. E se eu puder ajudar a fazer isso acontecer, então ajudarei. Lágrimas começaram a escorrer por baixo das bandagens. Você é impossível. Você sabe disso. Impossível como? Impossível não amar, disse ela, com a voz embargada. Mesmo quando eu quero ficar bravo com você por gastar tanto dinheiro. Alexandre segurou a mão dela. Finalmente encontrei algo que vale a pena fazer com todo esse dinheiro. Algo que importa. Eu te amo, disse Laia de repente. Eu também te amo. Não, eu quero dizer que realmente te amo. O verdadeiro Alexander. O homem que fica aqui sentado comigo por horas. O homem que anota tudo o que os médicos dizem. O homem que quer mudar o mundo porque o mundo dele mudou. Lee. E quando eu puder enxergar, disse ela, apertando a mão dele, a primeira coisa que quero ver é você. De verdade. Sem imaginação. Só você. 4 meses e 3 cirurgias depois, chegou o dia de remover as bandagens. O Dr. Morrison estava na sala, acompanhado por 2 assistentes e uma pequena frota de equipamentos de monitoramento. Alexander estava ao lado de Laia, segurando suas mãos com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Dorothy estava do outro lado, enxugando as lágrimas antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Muito bem, Laia, disse o Dr. Morrison calmamente. Vou começar a remover as bandagens. Lembre-se, sua visão não será perfeita. Estará embaçada, limitada, mas você verá luz, cores e formas. Eu sei, disse Laia, embora sua voz tremesse. Alexander apertou a mão dela. Estou bem aqui. As bandagens começaram a ser retiradas, camada por camada. Cada segundo parecia uma eternidade. E então a última camada se desprendeu. Leia piscou lentamente. Por outro lado, Lee sussurrou Alexander. Você consegue ver alguma coisa? Luz, ela sussurrou de volta. Eu vejo luz e cores. Embaçadas, mas cores. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Eu consigo ver, ela repetiu, com a voz embargada. Eu consigo ver. Dorothy soltou um soluço alto. O Dr. Morrison estava sorrindo. Olhe para mim, Laia, disse ele, apontando uma pequena luz. Siga a luz. Seus olhos a seguiram. Excelente. Excelente. O tratamento funcionou. Laia virou-se lentamente em direção a Alexander, e pela primeira vez, o viu, desfocado, imperfeito, mas real. Cabelo escuro, semblante sério, olhos castanhos cheios de lágrimas. Oi, disse ela, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Olá, respondeu Alexander, também chorando. Laia ergueu uma mão trêmula e tocou seu rosto, agora capaz de ver o que sempre apenas sentirá. Você é bonito, disse ela. Muito sério, mas bonito. Então ela riu. O que? Perguntou Alexandre. Eu imaginava seu nariz menor, disse ela, rindo e chorando. Tipo, bem menor. Alexander riu, aquela risada plena e genuína que só ela conseguia arrancar dele. Desculpe desapontá-lo, ponto. Você nunca me decepciona, disse Laia, puxando-o para um beijo. E foi o beijo mais perfeito de todos, porque desta vez ela podia ver. 6 meses depois, em um sábado ensolarado de primavera, o Washington Square Park estava decorado com flores brancas e cadeiras dispostas em semicírculo ao redor da fonte. A mesma fonte onde tudo havia começado. Laia usava um vestido simples e elegante, e segurava um buquê de margaridas. As mesmas flores que havia dado a Alexander naquela primeira noite. Sua visão ainda era limitada, embaçada nas bordas, mas ela conseguia enxergar o suficiente. O suficiente para ver Alexandre esperando junto à fonte, vestindo um terno escuro, com os olhos fixos nela. O suficiente para ver Dorothy chorando na primeira fila. O suficiente para ver Ethan como padrinho fazendo caretas ridículas para fazê-la rir. A cerimônia foi pequena, apenas 50 pessoas. Amigos próximos, colegas, funcionários que acompanharam toda a história. Quando chegou a hora dos votos, Alexandre segurou as mãos dela e disse:
Laia, você me ensinou a enxergar. Enxergar. E não me refiro à visão literal. Você me ensinou a enxergar o que realmente importa, a enxergar a beleza nas coisas simples, a enxergar o valor nas pessoas, não nas aparências. Você me ensinou a viver de verdade, e prometo passar o resto da minha vida mostrando o quanto você transformou a minha. Laia estava chorando, mas sorrindo. Alexander, disse ela, você me ensinou que a confiança vale a pena, que o amor verdadeiro existe, que segundas chances valem a pena. E mesmo quando você mentiu, o coração que eu conheci era real. E é esse coração que eu escolho. Hoje, amanhã, sempre. Quando o celebrante disse marido e mulher, a pequena multidão irrompeu em aplausos. E enquanto se beijavam, Ethan gritou, finalmente! Apostei nisso durante meses. Todos caíram na gargalhada. Na recepção, em um pequeno restaurante perto do parque, Ethan fez seu discurso de padrinho de casamento. Conheci Alexander Hayes há 10 anos, começou ele. E posso dizer com toda a sinceridade, ele era incrivelmente chato. Risada. Sério. Ele não sorria. Ele não ria. Trabalhava 20 horas por dia. Eu pensei que ele fosse um robô programado para ganhar dinheiro. Alexander revirou os olhos, mas estava sorrindo. E então, continuou Ethan, ele conheceu Laia, e de repente o robô se tornou humano. Ele começou a rir, a fazer coisas ridículas como gravar competições de som em parques, a se importar com algo além de planilhas. E se enolou diretamente para Laia. Você salvou meu melhor amigo, Laia. Você o trouxe de volta à vida. Então, muito obrigado. E bem-vindo à loucura que é estar perto de Alexander Hayes. Eu sempre soube que você não era estilista, gritou Dorothy de repente, claramente já em seu terceiro copo de vinho. A sala irrompeu em gargalhadas. Mãe! Protestou Laia, corando. É verdade, insistiu Dorothy. Suas mãos eram muito macias. Designers trabalham com as mãos. Alexander ria tanto que mal conseguia respirar. Gosto da sua mãe, disse ele para Laia. Ela está bêbada. Quando a noite terminou e os convidados foram embora, Alexander e Laia voltaram caminhando até a fonte. Percorremos um longo caminho, disse Laia, olhando para a água iluminada pelas luzes da cidade. O mais longo, concordou Alexander. Valeu a pena. A cada segundo. Laia se virou para ele, conseguindo ver seu rosto com clareza suficiente para perceber seu sorriso. E eu te amo, Alexander Hayes, meu tio mentiroso favorito. E eu te amo, Leia Hayes. E ele respondeu. A mulher que me ensinou a enxergar de verdade. Eles se beijaram ali, sob as luzes da cidade, junto à mesma fonte onde uma mentira havia começado, e onde o verdadeiro amor finalmente venceu. 2 anos depois, o Instituto Laia Evans já havia tratado mais de 200 pacientes com deficiência visual. Alexander tornou-se um dos principais defensores da acessibilidade e da pesquisa médica no país. Laia havia começado a trabalhar como consultora de acessibilidade para empresas de tecnologia. Dorothy finalmente admitiu que Alexander era aceitável. Ethan tornou-se padrinho do primeiro filho do casal, uma menina chamada Hope. E todas as primaveras, no aniversário da confissão pública, Alexander e Laia retornavam àquela fonte para se lembrarem de onde tudo começou, e para celebrarem o quão longe haviam chegado juntos. O que você achou da história de Alexander e Laia? Alexander cometeu um grande erro ao esconder sua verdadeira identidade, mas seu amor por Laia era real. Você o teria perdoado se estivesse no lugar dela? Compartilhe suas ideias nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!